Quando os brancos sabem que eu sou famoso, que eu sou conhecido, que eu sou escritor, me tratam muito bem. Quando não, me tratam muito mal. Essa feira é importante porque toda a guerra do mundo é cultural, mata-se pela cultura. É importante porque até hoje os terreiros de Umbanda e de Candomblé são violentados, são apedrejados. A questão da cultura, dessa guerra cultural, ela é desde sempre, vem há anos. Você não acredita no meu Deus, eu te mato. Essa feira é importante porque a maioria dos jovens assassinados pela polícia são negros. Essa feira é importante porque as pessoas mais pobres do Brasil são negras. Essa feira é importante porque nós temos 400 anos de escravidão. Essa feira é importante porque o negro ainda não está numa posição de igualdade com o branco. A Festa da Literatura e Cultura Negra surge dentro do pressuposto de prestigiar e de valorizar os autores negros, né? Os escritores negros, as personalidades literárias negras. Então, poder realizar nesse ano como homenageado, poder realizar o evento e ter como homenageado uma personalidade da envergadura, da estatura de que é Paulo Lins, então seguramente foi um motivo não só do sucesso, mas da satisfação. Eu acho essa homenagem simbólica porque a gente está vivendo hoje, né? Porque o racismo volta, houve um retrocesso muito grande com esse golpe que teve. As classes dominantes, racistas, homofóbicas, começaram a se manifestar de maneira muito contundente. Que até então o pessoal tinha vergonha de falar que era racista, tinha vergonha de falar que era homofóbico. E com o crescimento da igreja evangélica, que é homofóbica, que é racista, isso se expandiu na sociedade de uma forma que a gente não esperava mais. Eu esperava que o Brasil tivesse mais um pouco evoluído depois da ditadura militar, depois da democracia. Não, teve um retrocesso muito grande. Paulo Lins é um autor muito rico, um autor muito vivo e que trabalha diretamente com essas questões sensíveis do tema negro, né? A violência negra, a discriminação contra o negro, a exclusão contra o negro, né? O filme dele, mundialmente conhecido, trata disso, fala disso. A obra dele trata disso, fala disso. Me colocou aqui. Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Muitas das dezenas de histórias que estão em Cidade de Deus são pessoas que Paulo conheceu, que Paulo conviveu quando era criança, que Paulo voltou depois adulto com um gravador na mão, gravou. Não é isso? É o nervo que está sendo exposto. Não é isso? Os meninos que soltavam pipa com você viraram bandidos. E você virou escritor. Você não deixou de ser irmão deles por causa disso. Você voltou lá. Você colocou o nome deles no papel. Você levou essa turma para o mundo inteiro. O livro Cidade de Deus você não leu? Não, porque eu não achei ele. Mas o filme você viu? Vi. Gostou da história? Gostei. Eu assisti com meu pai ontem e com a minha mãe. Por que você assistiu? Porque você sabia que o Paulo Lins estava aqui? Também, e porque meu pai falou que era bom eu assistir, que conta um pouco da nossa história. Não, neguinho? Pode ficar com a boca aí que eu não quero nada, não. Vai lá, garoto. Vou sair saindo que eu não quero arengação, valeu? O certo era eu aproveitar aquela chance pra vingar a morte do meu irmão. Saindo, na moral. Vai ficar vivo, neguinho, mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós. Tá escutando? A ideia dessa feira, essencialmente, ela surgiu por quê? Na verdade, ela surgiu em 2013, quando teve uma feira na Alemanha, em Frankfurt, quando o governo brasileiro levou alguns escritores e foi a ministra da Cultura na época, a Marta Suplicy, e só tinha de escritor negro Paulo Lins. Então as pessoas perguntaram, cadê os demais escritores para uma população de mais de 50% da população negra, onde estão os escritores negros? Daí ela falou que não tinha, que no Brasil não tinha escritores negros que pudessem ir até lá. Então, aí a gente se revoltou, né, como uma ONG que trabalha com a inclusão e com a valorização do negro, a gente resolveu mostrar que existem muitos escritores negros brasileiros e também internacionais
e que já renomados. E aí a gente deu a louca e inventou de fazer a Flink. E tem cumprido o seu objetivo de trazer negros, escritores negros, inclusive. Nós tivemos a honra e o orgulho de receber no ano retrasado aqui um prêmio Nobel negro. Então, para um ambiente, para um país, o Willy Soyinka é um prêmio Nobel. Olha que detalhe, um prêmio Nobel nigeriano, não é? Então, para a arrogância de nós brasileiros, nós não temos, né, sequer um Camões. E, de repente, um prêmio Nobel negro de um país africano, né, pôde ser conhecido, pôde ser discutido e debatido, porque tinha um espaço para recebê-lo. Nessa Flink, nós estamos recebendo 10 escritores negros de 10 países. Nós estamos com o stand do Quilomboa de Literatura, que está divulgando a importância do Cadernos Negros, sendo que nesse ano comemoramos 40 anos de Cadernos Negros. É uma edição que acontece uma vez por ano, com autores da Bahia, Rio de Janeiro, vários estados do país. Cadernos Negros tem uma importância fundamental para a compreensão da literatura brasileira contemporânea. A literatura brasileira contemporânea não é mais a literatura brasileira do século XX. Hoje ela é muito mais matizada e ela tem uma forte vertente afro, representada pelos escritores e pelas escritoras negras, que desde 78 estão construindo uma linhagem específica dentro da literatura brasileira, identificada às questões do negro. A literatura ela aproxima negros e afrodescendentes da importância da literatura afro, porque a gente tem literatura infantil, temos literaturas africanas, né? Então o público ele se identifica. Nós vivemos num país onde a miscigenação ela é muito forte. O Brasil é um país mestiço. Então essa feira literária ela aproxima as duas culturas, a cultura afro e a cultura negra e o afrodescendente, que é importante para o país. A gente teve várias palestras com vários nomes incríveis da literatura brasileira. E eu acho muito interessante isso aqui, sim. Misturar as crianças com os autores, enfim, com livros. Criança quanto jovem, né? Você me mostrou aqui uma obra do Baquaqua. Essa é a história de um escravo. Como é essa história? Ele era do Benin, na África, e ele foi escravizado, trazido aqui para o Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou durante 10 anos lá no Recife. Um padeiro era o proprietário dele, né? Havia comprado o Baquaqua. E numa oportunidade ele fugiu, entrou num navio, foi parar nos Estados Unidos. Ali chegando, ele acabou sendo amparado por um grupo de religiosos, porque lá já havia tido a abolição. Mas ele estava vivendo como mendigo, vivia na rua. E a partir daí sugeriram que ele fizesse a biografia, escrevesse a biografia, e foi o que ele fez. Imprimiram lá uns 100 livros para ele vender na rua, e um desses livros acabou parando em universidade americana e recentemente foi digitalizado. E a partir daí nós decidimos, 167 anos depois do lançamento da obra lá nos Estados Unidos, fazer a tradução e trazer aqui para o Brasil. A importância da feira literária que é esse intercâmbio da juventude, das crianças e também do adulto que estão visitando os estandes, conhecer a literatura afro. Pesquisas recentes com mais de 300 romances das 4 principais editoras brasileiras mostram que personagens negros são menos de 10% desses 300 e tantos romances, em torno de 6, 7, 8% de personagens negros. E quais são os papéis que eles ocupam? Marginais, trabalhadores braçais, indivíduos desqualificados. No caso das mulheres, empregadas domésticas, prostitutas, marginais. Quer dizer, essa é a literatura brasileira canônica. Então, a literatura negra quebra com isso, porque coloca a figura do negro num outro patamar de ser humano elevado. Então, é importante, é fundamental que essa visita, a importância da leitura esteja presente não só nos jovens, mas no adulto, mas a educação, porque é através da educação que a gente consegue mudar esse país. A literatura negra, ela surge em meados do século XX no Brasil, se reforça nas duas últimas décadas, a partir de 80. O Quilomboa está fazendo agora 40 anos, quer dizer, são 40 anos de movimento negro literário
Para quê? Com que finalidade? Para estabelecer uma outra imagem do negro na literatura brasileira. Estamos aqui com o livro do Lázaro, né, que sempre é o carro-chefe do evento, que é o que vende mais. Hoje pela manhã estávamos com essa autora cubana, que estava dando uma palestra aí pela manhã. E são muitos autores, né? O que estava escondido, que parecia que não existia, que não tinha, hoje descobrimos e entendemos que tem muitos autores bons, autores negros bons, com uma boa leitura, com bons assuntos no mercado editorial que é tão fechado, né, para o negro. Você venceu o prêmio Jovem Negro, né, promovido aqui. Uhum. É um romance? Sim, um romance. Sem dar spoiler, que história sobre o quê? É sobre uma família tradicional, pai, mãe e 5 filhas. Filhas? Filhas, todas mulheres. Adolescentes, na faixa dos 16 aos 19 anos. E uma delas, ela é rebelde e ela se revolta contra o sistema, poderia dizer, contra a sociedade patriarcal daquela época. É passado em que época? É anos 70, 60, por aí. A Larissa, a primeira que ganhou, realmente um talento fantástico. Ela já está aí com o livro e a gente está promovendo alguns debates também em bibliotecas com ela, para ela mostrar o livro. Realmente eu acho que é uma oportunidade para os jovens, né, que têm talento aí, mostrar e ter seu livro impresso, né? Eu estou na esperança, né? Pelo reconhecimento, conseguir espalhar a mensagem, né? E a representatividade é sempre importante. Contato com outros elementos da cultura negra, buscar conhecimento, sempre. Conhecimento e experiência. Eu estou fazendo um filme novo, podia ter. O filme novo chama-se M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme que começa com uma câmera subjetiva, bem subjetiva, não se sabe de quem é o PV. Ela entra dentro de uma faculdade de medicina e acaba dentro de um laboratório para estudar anatomia. Aí são jovens estudantes que vão dissecar os cadáveres. Todos são brancos e tem um cotista negro. E todos os cadáveres são negros, de homem e de mulher. O filme começa aí. Esse morto, ele fala com o cotista negro, que sofre todo tipo de discriminação, e ele vem ali para ajudar. E só ele consegue falar com esse morto? Consegue falar dentro do terreiro. Eu peguei e levei para dentro do terreiro de Umbanda. Aí ele vai falar com ele dentro da Umbanda para fortalecer a cultura negra de novo. E esse morto, ele foi um dos que instituíram o vestibular para negros e carentes no Rio de Janeiro. E esse menino só está ali, na faculdade de medicina, porque esse morto trabalhou para ele. Então, por exemplo, eu só estou aqui dando entrevista porque o Zumbi trabalhou para mim. Senão eu não estaria aqui. Eu continuaria escravo.